Olá galera, tudo bom? Bem-vindo mais a um vídeo aqui no canal. Primeiro queria agradecer a você que se inscreveu, né? Em relação ao vídeo passado do TikTok, falando a respeito da Gretchen, dê uma olhada lá, veja como essas plataformas elas tornam o seu raciocínio mais banal, mais idiota. Vi também que pessoas criticaram, pensando que eu estou tentando dar uma de esquerdista aqui, tentando... Não, eu só estou querendo te prevenir que você seja banal, imbecil e idiota. O meu objetivo é esse. Porque talvez você não consiga enxergar que por trás disso tem um objetivo atrás disso tudo. Beleza? Mas o comentário de hoje aqui é a respeito daquele troglodita que tentou humilhar um entregador de comida, né? De alimento. E aí, antes de comentar diretamente sobre isso, eu vou trazer aqui à sua memória algumas questões passadas e algumas coisas que aconteceram no passado que talvez te melhore um pouco o seu raciocínio a respeito dessa questão daquele idiota lá que fez aquilo ali. O que acontece? Eu não sei se vocês viram há tempos atrás a matéria sobre a Momo, a boneca Momo, que era uma boneca que mandava as crianças se cometerem suicídio, e aí cortar o pulso, aí depois teve a brincadeira da baleia, que o último estágio da baleia era a criança se cometer suicídio, coisa do tipo. Então a gente teve essas fases aí, todas com foco nas nossas crianças, tentando acabar com... Só que na verdade, se você parar para raciocinar, esse aspecto de todas essas coisas que essas crianças entram e acabam se prejudicando, fazendo coisas que não deveriam fazer, na verdade esse tanto de coisa ela revela uma outra situação que está por trás disso tudo. Sabe o que é? A fragilidade que essas crianças têm hoje. Eu tenho uma família que veio do interior e eu lembro, quando eu era mais novo, por exemplo, chegava um cara de carro, encostava no carro e aí falava, entra aqui no carro. A criança saía desesperada e corria. Se você falasse assim para ela, rapaz, tá tendo uma brincadeira nova aqui, você vai ter que pular de um prédio. Um exemplo, acontecia isso aí. A criança desesperada saia dali atrás do pai, da mãe, para tentar ver o que estava acontecendo e morria de medo e fugia. Mas hoje o processo está inverso. Hoje são crianças que estão chegando ao mundo, que não tem ainda nenhum tipo de interesse político, social, não tem nada ainda, são livros em branco ainda. E o que acontece? E no entanto, você vê que essas crianças hoje estão mais frágeis. Você vê uma criança de 7 anos, 8 anos cometendo suicídio, mas na verdade ele talvez esconda um outro fator que talvez seja uma coisa que às vezes a gente não está querendo enxergar, porque a culpa é nossa. A Bíblia fala o seguinte, ensina o caminho que teu filho deve andar, e quando ele crescer ele não se desviará. É isso que a Bíblia fala, independente da questão religiosa, se você acredita em Deus ou não. Por trás disso aí existe uma verdade. Seu filho, à medida daquilo que você ensina, claro, ele pode desviar em um certo momento, mas normalmente, olha a característica da família e você vai ver a característica do filho. Então, se a família são de pessoas estudiosas, normalmente um filho que foi bem criado, ele vai ser um estudioso também. É normal. Então, mesmo que você não acredite na Bíblia, o versículo ele se faz real, porque foi assim. E eu lembro que na minha infância também foi assim. Quando pessoas chegavam para mim tentando fazer qualquer coisa de errado, para mim eu chegava com aquilo ali com estranheza. Entendeu? Porque eu tinha uma mínima consciência do que era errado e do que era prejudicial a mim. Mas nessa característica, e também talvez porque eu tenha pegado uma educação um pouco diferente, mas em cima todos esses aspectos, dessas características, você vê que aí talvez a questão disso tudo esteja em cima, sabe do quê? Sua. Você que é pai, você que é mãe. Sabe por quê? Porque você não educa o seu filho para o mundo, para ele entender o que é ruim, para que ele tenha uma divisão daquilo que é real e daquilo que é fictício, daquilo que machuca e daquilo que faz bem para ele. Sabe por quê? Porque seu filho fica o dia todo na internet. Eu falo assim porque eu tenho parentes que vivem assim dessa forma, como você e como muitos dos meus parentes. Parece que é uma dor em você pegar o seu filho e limitar a quantidade de tempo que ele fica no celular. Parece que é uma dor, parece que isso lhe machuca quando você pega e você tem que deixar uma criança uma noite. Ou então quando você permite que seu filho entre dentro do quarto e fique lá dentro com o celular numa madrugada toda e disposta a caras como Felipe Neto, Irmãos Neto, Anitta, que fez um clipe que é porque lá no meu interior o pessoal chama de funfa, né? O Satanás, para não chamar o nome de Satanás, o pessoal chama de funfa. E aí
faz um clipe daquele que parece que tem um pacto com funfa, né? Que é assim que a gente diz aqui em alguns interiores da Bahia. E aí você tem, ela fez aquele clipe lá que ela tá com uma cobra, com uma serpente, e aí tem uma árvore atrás, uma verdadeira alusão a Satanás no Jardim do Éden. Entendeu? Porque na verdade o que acontece? Você tem Lady Gaga, né? Lá no exterior, que você pensa assim, rapaz, graças a Deus que Lady Gaga não nasceu aqui. Aí depois me vem essa criatura dessa Anitta para acabar justamente aqui, nascer aqui no nosso país. Infelizmente, a pior representação de artista de referência, fica um cara de criancinha aí dançando. E sua filha e seu filho, eles estão dispostos na frente do celular vendo isso aí 24 horas por dia. Estão predispostos a tudo que é mal, a tudo que é imoral, a tudo que é ruim. Aí depois você se surpreende simplesmente porque você chega dentro de casa e seu filho botou uma corda, pendurou, botou no pescoço e se matou. Olha a quantidade do índice de crianças cometendo suicídio. Criança de 14 anos, teve uma menina do SBT que eu não me recordo o nome, de 14 anos que cometeu, acho que 14 ou 15 anos que cometeu suicídio. Será que uma pessoa dessa tem capacidade, pelo menos, para parar para pensar? Eu, nessa idade, eu estava preocupado se eu gostava ou não da menina, se a menina era bacana ou não. Era isso aí mesmo, meu pensamento, porque era insuportável para o colégio no outro dia de manhã. Essa era a minha preocupação. Se eu tinha que comprar um tênis novo ou não, se minha mãe ia me dar um presente de Natal, o que eu ia fazer nas férias? Essas eram as minhas preocupações. Mas você sabe o que acontece? Os seus filhos, eles não têm tempo para pensar na vida, porque eles têm o tempo todo ocupado com banalidades e idiotices. Assuma a responsabilidade. Aquele cara que fez aquilo com aquele entregador, talvez a família dele, porque a família dele agora já negou, né? Disse que não é racista, disse que não criou ele dessa forma, que criou daquele jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, talvez eles não tenham ensinado diretamente assim. Mas quando deu tudo o que quis, quando deixou disposto no celular, quando deu tudo o que ele precisava, quando nunca deixou passar alguma necessidade, talvez eles estavam ensinando e talvez não sabiam. Aí depois o cara se transforma num monstro daquele que agora estão explicando que na verdade o cara ele é esquizofrênico. E já o médico falou que ele pode até ter esquizofrenia, mas que naquele momento ali ele tinha consciência do que ele estava vivendo. Ali não tem dúvidas que ele sabia do que ele estava fazendo. Então, assuma a responsabilidade com seus filhos, porque você não ensina que ao seu filho... Porque, na verdade, deixa eu só te explicar um pouco melhor, quando você pega... Você tem dinheiro para comprar tudo para o seu filho. Para comprar um tênis novo, para comprar uma bicicleta decente, quando ele virar adolescente com uma moto, você tem dinheiro para fazer isso tudo para ele. Mas quando você diz assim, eu não vou dar, você está ensinando para ele, sabe o quê? Que quando, num determinado momento da vida dele, quando o mundo disser para ele que não vai dar para ele aquilo que ele quer, o que ele almeja, ele vai saber se comportar com isso, porque você já ensinou, ele já se deparou N vezes dentro da sua casa com essa situação e hoje ele está mais preparado para entender a vida desse modo, de que o mundo não serve para ele. Entendeu? Aí sabe o que acontece? Aí você ensina ele, tendo tudo que ele precisa, tudo que ele necessita, que ele acha que necessita, você dá pra ele. Aí um dia, que a namorada dele deixa ele, abandona, trai ele, vai ficar com outro, ou então que o carinha que ela gosta não funciona, sabe o que ela faz? Ela entra dentro do quarto, sua filha, seu filho, e comete suicídio. Sabe por quê? Porque ela não sabe o que não é ter a vontade atendida. Isso já começa no braço, no berço já. Toda vez que a criança chora, você faz o quê? Você atende, você vai ver se ela quer mamar, você vai ver se ela quer colo, você vai ver tudo isso aí, tudo. É tanto que tem crianças, né, que a mãe cria ali no colo, e aí a criança está andando na rua, ela chora, você bota logo no braço, e aí você vai ensinando isso a ela. Você ensina para ela que ela é o Deus e que esse mundo aqui gira em torno justamente dela. É assim que funciona. E foi assim que aquele cara foi criado. Talvez a família dele não ensinou o que é racismo para ele. Mas quando ele se deparou com qualquer diferença, com qualquer abuso da vontade dele, contra a vontade dele, ele estoura e faz aquilo que ele pode conseguir fazer. Talvez aquele idiota lá,
ele não conseguisse bater no cara, porque o cara era mais magrinho, talvez tivesse mais ginho, conseguisse se esquivar, alguma coisa assim, e poderia até bater nele. O cara, muito mais bonito que ele, um gordo feio daquele, me desculpe os gordofóbicos aí, mas o cara muito feio, e talvez ele se sentiu agredido por esse mundo de coisa. Porque a vida dele não vai mudar. Ele é aquilo ali. Na verdade, ele não é nada. Ele é enquanto o pai é. E enquanto a mãe dele é. Então, ele tem consciência desse tipo de coisa. Então, quando ele se depara com a situação, ele acha que o mundo gira em torno dele. E ele vai continuar achando daquele jeito. Porque ele foi educado dessa forma. Naquela hora, a arma que ele tinha para combater a falta de cumprimento da vontade dele era o racismo. Mas se fosse outro contexto, se fosse uma pessoa branca, rica, o que fosse, ele ia usar outro argumento para ofender. Então, galera, para raciocinar, pega teu filho, mesmo que você tenha dinheiro para deixar a internet dele o mês todo funcionando, fora de casa, ali pelos dados móveis, corta. O que ele faz para ganhar esses dados móveis? Não faz nada. O que ele faz para conseguir o tênis novo dele? Começa a colocar metas. Se tu arrumar teu quarto agora, o mês todo, você vai ter sua mesada. Se não guardar, não vai comprar sapato. Deixa ir pro colégio com um sapato mais velho. Não compra todo ano uma mochila nova enquanto a outra não estiver boa, para ele entender o que é as pessoas terem coisas mais novas do que ele tem. Eu vejo pais aí que tem um celular velho. O pai trabalha de manhã até de noite. Né? Eu tô falando num contexto mais humilde, mas isso aí você pode interpretar para um carro, nas famílias mais ricas. O pai trabalha de dia até a noite. Aí tem um Galaxy qualquer, um Samsung qualquer, um S6, por exemplo, um celular mais comum. Enquanto isso, o filho tem um iPhone, tem um iPad para utilizar a hora que quer. Às vezes a mãe não tem dados móveis, o filho tem. Então, assim, você está invertendo os valores da consciência do teu filho. Então, se liga nisso, que talvez aquele vídeo lá, daquele troglodita, mostre mais sobre você, como pai e mãe. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo e se inscreve no canal.